Por que eu devo investir num país que está com juros de 3, 4% ao ano, se aqui a Selic está com 15%? Em títulos em dólar do governo de Botsuana, as pessoas iam me achar um maluco, mas o título em dólar do governo de Botsuana é menos arriscado do que o título brasileiro em dólar. De Trinidad e Tobago a mesma coisa, do Cazaquistão a mesma coisa. Então é importante a gente notar que tem um risco associado a isso. O Warren Buffett tem bilhões de dólares em caixa, ele não está investido na Selic, né? Não é o melhor investidor do planeta, ele não está investido na Selic. Esse caixa está investido em tesouro americano, deve ter algum motivo para isso. Daniel Haddad é o diretor de investimentos da Avenue e o homem responsável por guiar mais de 1 milhão de brasileiros através do maior mercado financeiro do mundo. Com MBA pela NYU Stern e passagens pela gestão de bilhões na Victory Capital e Grupo EBX, ele deixou o Brasil em 2013 para decifrar como o dinheiro realmente funciona. E agora, ele está aqui para nos alertar porque o brasileiro está perdendo poder de compra sem perceber. Antes de começar, eu tenho um pedido rápido para você. A maioria de vocês ainda não está inscrito nesse canal. Meu objetivo é que eu trago sempre as melhores conversas do Brasil para vocês. A única coisa que eu peço em troca é a sua inscrição nesse canal. Agradeço muito. Agora vamos para o episódio. Daniel, diretamente de Miami, obrigado aí pela participação, viu? Ricardo, eu que agradeço, prazer enorme estar aqui com você. Maravilha. Daniel, então, vamos direto ao ponto. A gente, né, a vida toda é ensinado de ser patriota, né, de confiar no país, confiar nos bancos, nas nossas próprias empresas aqui do país. Para quem está ouvindo a gente hoje, por que é tão importante investir fora do Brasil? Legal, Ricardo. Vamos lá, cara. Eu posso responder essa pergunta de várias formas e vamos lá, vou tentar decompor ela em diversos elementos, tá? Primeiro ponto que eu acho super importante, o fato de você investir fora, você continua sendo um patriota, tá? Porque eu diria que um país próspero tem a sua população próspera também, né? Então, se o próprio Banco Central nosso guarda dinheiro em dólar, que são as reservas cambiais, por que que eu, brasileiro, não posso ter também uma reserva cambial, digamos assim, para aproveitar em momentos de crise no país e continuar consumindo, né? Então, assim, ajudar o país a sair da crise como população, né? E é interessante que você vê esse tipo de diversificação em diversos outros lugares do planeta, tá? Assim, então esse é um primeiro motivo, assim, o motivo simples da diversificação, né? De você se expor a um outro tipo de risco, que não só o risco do teu país de origem, né? É, tem uma pesquisa muito interessante da Bridgewater em 2019, mais ou menos. Eles olharam 100 anos de história e talvez não exista fundo no planeta que estude tanto história quanto Bridgewater, né? Então eles olharam 100 anos de história para trás e perceberam que se você tiver 100% do seu patrimônio investido no seu país de origem, você poderia ter perdido de 60 a 99% do seu patrimônio por conta de uma crise que assolou aquele teu país, tá? E aí aqui não inclui só Brasil não, tá? Inclui Brasil, Estados Unidos, Alemanha, Japão, Suécia, Suíça, Rússia, China, qualquer país do mundo, basicamente é isso, tá? Tanto é que o nome do relatório que eles soltaram em 2019, o título, se chamava Diversificação Global é um Salva-Vidas, tá? Ou seja, eles estimulavam os seus clientes e investidores ao redor do planeta a ter um pedaço do patrimônio fora do país de origem para você se expor a outros riscos. Basicamente é isso, né? E aí, quando você olha ao redor do mundo, você vê que isso já acontece. Então, por exemplo, a carteira de um chileno, em média, 50% é investida fora do Chile. A carteira de um alemão, em média, 60% fora da Alemanha. Uma carteira de um japonês, de um espanhol, 30%, 50%. Até de um americano, o maior mercado financeiro do planeta, a carteira de um americano é exposta a 25% fora dos Estados Unidos. E a carteira de um brasileiro, em média, hoje é 2% apenas, né? Então, sob esse ponto de vista de diversificação, só sob esse ponto de vista de você diversificar o risco que você está exposto, é importante, tá? Vale lembrar que o brasileira, já melhorou bastante nesse quesito de diversificação, né? Se você lembrar, há 15, 20 anos atrás,
nós brasileiros investíamos apenas em poupança, CDB, e a gente foi abrindo o nosso horizonte. Hoje a gente investe em CDB, poupança, renda fixa, renda variável, mercado agro, mercado imobiliário, por aí vai. Mas, mesmo assim, esses ativos, eles se comportam de maneira muito similar por conta dessa questão de estarem expostos ao mesmo risco, que é o risco político-econômico do Brasil, né? Então, por isso, talvez a última perna da diversificação, né? Talvez a perna mais importante desse componente de diversificação, de você ter para aquele mesmo retorno um risco menor, seja a parte do internacional, que é onde você traz um risco completamente diferente do risco que você tem quando você só tem ativos no Brasil, seja ele de renda variável, renda fixa, multimercado e por aí vai. Tá? Então, esse é o primeiro ponto para responder a sua pergunta de por que diversificar. Segundo ponto, e sendo de forma muito objetiva e direta, talvez o primeiro objetivo de qualquer pessoa que tenha um dinheiro sobrando, além da reserva de emergência, né, seja na hora de investir, eu quero manter o meu poder de compra, né? Esse talvez seja ali, se a gente brincar aqui com a pirâmide de Maslow do investimento, talvez a base da pirâmide vai ser o seguinte: eu preciso manter o meu poder de compra, né? Então, dado que eu preciso manter o meu poder de compra, deixa eu tentar entender o que é a minha compra, o que é o meu poder de compra, o que representa o meu poder de compra, ou seja, a cesta minha de consumo, né? E quando você olha no Brasil, e aí diversas pesquisas já foram feitas nessa linha, eu vou pegar uma mais recente da FGV, né? Tem um estudo da FGV que mostra que 18% da cesta de consumo de um brasileiro é dolarizada, 18%. A depender da sua renda, esse percentual é até maior, tá? Por exemplo, o Itaú fez uma pesquisa mostrando que clientes de mais alta renda, a inflação é o dobro do IPCA, por exemplo, principalmente por conta do dólar, né? Então, partindo dessa premissa que 20% mais ou menos da tua cesta de consumo é dolarizada, né, você deveria estar exposto, do seu ponto de vista de ativo, 20% em dólar, ou seja, teu passivo tem 20% em dólar, teu ativo, para você manter o seu poder de compra, deveria ter 20% em dólar. Então, esse é um segundo motivo. E muitas vezes as pessoas pensam o seguinte: eu não preciso disso, né? Eu não tenho tanto consumo em dólar assim. E as pessoas, quando pensam em dólar ou moeda internacional, pensam já imediatamente em viagem, etc. Mas elas esquecem que grande parte dos produtos que a gente consome são dolarizados, né? Grande parte desses produtos são dolarizados. O trigo do pão é dolarizado, o boi gordo é dolarizado, a gasolina é dolarizada, né? Vale lembrar que mais da metade do nosso frete no Brasil é rodoviário, ou seja, é muito afetado pela gasolina. E não só isso, Ricardo, assim, eu peço que a gente pare um pouco e pense, faça uma reflexão, que é uma reflexão interessante de 24 horas do teu dia, né? Se você parar para pensar em 24 horas do teu dia, aí você vai reparar o quão global de fato você é, né? Assim, você imagina o seguinte: eu acordo com o meu iPhone tocando, aí eu vou tomar meu banho, eu uso um shampoo da Pantene, um sabonete da Dove, uso o desodorante da Axe, boto um perfume da Calvin Klein, uma camisa da Ralph Lauren, uma jeans da Levi's, um boné da Lacoste, uma meia da Tommy, um tênis da Nike, pego um Uber, vou a caminho do trabalho. No caminho do trabalho, eu mando um WhatsApp para minha esposa, né? Ligo para minha mãe através do WhatsApp, por exemplo, posto no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no Twitter. Chego no meu trabalho, eu pago o Uber com Mastercard ou Visa. Quando eu chego no trabalho, eu piso naquele tapete industrial que é da Cintas, subo no elevador da Otis, abro o meu computador da Dell, mexo no Windows, mando uma mensagem via Teams ou Slack, peço um McDonald's porque eu estou meio cansado, tomo uma Coca-Cola, à tarde eu como um chocolatinho ali, um Nutella ou Kinder Ovo, etc. E ali à noite, quando eu chego em casa, eu percebo que eu comi muito, estou com a consciência pesada e me dou uma espetada de Ozempic. É assim, nós Isso aí. somos globais. Nós somos globais. Então,
essa é uma questão importante de você diversificar, porque parte do teu custo, de fato, é dolarizado. Então, a gente já falou aqui de diversificação e já falou aqui de manter seu poder de compra, né. Tem uma outra questão também que é importante, que é a questão de você melhorar o seu portfólio através de mais opções, né. E aí quando eu falo mais opções, realmente são milhares de mais opções, né. Você imagina, por exemplo, que o mercado financeiro do Brasil representa 1% apenas do mercado financeiro global, 1%. Isso equivale a dizer o seguinte: você imagina que você está num supermercado, tem 100 gôndolas, e eu falo para você que você só pode comprar em 1% do supermercado, ou seja, você só pode comprar em uma gôndola apenas. As outras 99 você deixa de lado que você não tem acesso, né. Você estar exposto apenas ao Brasil, é você esquecer as outras 99 gôndolas, né. Quando a gente fala, por exemplo, do mercado americano, a gente fala de mais de 7.000 ativos, 7.000 empresas listadas, né. Só de empresas internacionais, isso é outro ponto importante, né, que muitas vezes as pessoas falam: "Eu não quero investir nos Estados Unidos porque eu não estou, otimista com os Estados Unidos". Mas os Estados Unidos é um hub para você investir no mundo inteiro, a gente pode falar disso também. Mas pensa no seguinte: só nos Estados Unidos, na bolsa americana, existem 1.000 empresas internacionais, que representam 50 países. Empresas brasileiras, empresas europeias, empresas asiáticas, né? As empresas americanas são globais. Então você vê 1.000 empresas internacionais listadas no mercado americano, é mais do que 3 vezes, por exemplo, a quantidade de empresas listadas na bolsa brasileira, mais ou menos 3 vezes, né? É muita coisa, né. E o mercado americano, ele é um mercado muito pujante e ele lembra muito o que Schumpeter falava de, economia, criativa, né, da destruição criativa, que vem um novo e elimina o velho e o mercado vai se reciclando, né. Olha que interessante, se você pensar no S&P 500, que é o índice da bolsa americana, há 20 anos atrás, as principais empresas do índice S&P 500 eram empresas de capital intensivo. Era Exxon, por exemplo, Pfizer, Walmart, GE, por exemplo, e A por aí velha vai. economia, né. Velha economia. Aí se passam 20 anos, e quais são as principais empresas do mercado americano? São empresas de tecnologia. Mudou completamente, né. Agora, olha o Brasil, vamos pensar no Brasil, você olha o Ibovespa 20 anos atrás e o Ibovespa hoje, as empresas são exatamente as mesmas. Petrobras, Vale, Itaú, Banco do Brasil, Bradesco e por aí vai, né. Commodity bancos, né. Commodity bancos. E aí eu quero sempre fazer um disclaimer aqui que é importante, eu não estou dizendo para não investir no Brasil, tem várias oportunidades no Brasil. Eu só estou dizendo que parte do seu patrimônio seria muito bom se fosse investido fora do teu país. Por todas essas questões que eu já levantei. Então, quando a gente fala de Estados Unidos, né, eu tô mais uma vez, eu não estou dizendo para você investir nos Estados Unidos, você pode investir no mundo através dos Estados Unidos, né. Então, tem vários pontos que dá para levantar Uhum. sobre essa questão de investir fora. Eu acho que eu já levantei vários aqui, vou deixar você falar que se me deixar eu Não, falo mas não, muito o bom, mas deixa podcast eu inteiro. me deixa pegar exatamente esse gancho aí, você falou da Alemanha, do Japão, dos Estados Unidos, né, todos, países desenvolvidos já, né, que têm uma economia já muito desenvolvida, e aqui no Brasil a gente tem, acho que o segundo maior juro real do mundo, né, depois da Turquia, né, com quase 10% juro real, Selic com 15, Fed acabou de cortar agora o Fed Funds novamente, né, então vão cortar provavelmente mais ainda. Por que eu devo investir num país que está com juros de 3, 4% ao ano, se aqui a Selic está com 15%, né? Então, e eu recebo mais que 1% ao mês. Então, para quem está ouvindo aqui, assim, acho que isso muito é um paradoxo ainda para o brasileiro, né? Que ele vê o nominal, né? Ele vê as taxas que ele consegue, 3% nos Estados Unidos, 15% no Brasil. É, por quê? Perfeito, eu acho essa pergunta é uma das perguntas que a gente mais recebe, né. Primeiro ponto que a taxa de juros no Brasil está nesse nível por um motivo, quer dizer, por diversos motivos, né.
como a gente fala no mercado financeiro, não tem almoço de graça, né? Então, ela está nesse nível por um motivo, pelo risco associado e etc. Não é à toa que o bond brasileiro em dólar, negociado aqui nos Estados Unidos, pelo mundo inteiro, é chamado de junk bond, né? Assim, título de lixo, no literal, né? Assim, é um high yield, é um título de um país emergente, né? E mais uma vez, não tem nada de errado de investir na Selic, etc. Mas tem um risco associado a isso que é importante você se ligar. Eu costumo brincar que se eu sugerisse aqui investir 100% do patrimônio em títulos em dólar do governo de Botsuana, as pessoas iam me achar um maluco, mas o título em dólar do governo de Botsuana é menos arriscado do que o título brasileiro em dólar. De Trinidad e Tobago a mesma coisa, do Cazaquistão a mesma coisa. Então é importante a gente notar que tem um risco associado a isso, né? Tanto é que o Warren Buffett tem bilhões de dólares em caixa, ele não está investido na Selic, né? Não é o melhor investidor do planeta, ele não está investido na Selic. Esse caixa está investido em tesouro americano, deve ter algum motivo para isso. Mas, enfim. Então, o primeiro ponto é que existe um risco associado a isso, né? O segundo ponto é que a gente às vezes esquece do risco muito porque você falou, né, do nominal versus o real e etc, quanto você está perdendo dinheiro em relação ao mundo, em relação à inflação e etc. Então tem um dado interessante, que se você pegar um valor investido de R$ 100 mais ou menos, desde 2014 na Selic, no CDI, 100% CDI, por exemplo, você teria depois de 10 anos mais ou menos 142% de retorno em reais. Tá, eu vou repetir esse dado que é bem importante. Se você tivesse desde 2014 investido em 100% CDI, num período de 10 anos, você teria 142% de retorno em reais, que é maravilhoso. Você fala, caramba, ótimo, tal. Quando você vê esse retorno em dólar, é 4% acumulado, tá? 142 acumulado em reais, 4% acumulado em dólar. Ou seja, apesar de você ter ganho um dinheiro em reais, né, a sua moeda ela perdeu o valor em dólar, né? Então, assim, em termos globais, você perdeu dinheiro. Volta a lembrar de que 20% do teu poder de compra ele é dolarizado, ele deve ser dolarizado, né? Que a tua cesta de consumo é dolarizada, ou seja, você perdeu parte do teu poder de compra investindo 100% na Selic, né? E aí eu volto a lembrar que eu não estou dizendo para não investir na Selic, a gente tem que parar um pouco com essa ideia de um ou outro e mudar para um e outro, né? Um outro ponto importante, quando você olha desde do ano 2000, por exemplo, Bolsa americana, bolsa brasileira, renda fixa brasileira e renda fixa americana, e você vai vendo qual classe de ativo foi melhor em determinado ano, você vê que elas mudam muito, né, de lugar. Às vezes a renda fixa americana é melhor, às vezes a bolsa americana é melhor, às vezes a bolsa brasileira é melhor, às vezes a renda fixa brasileira é melhor, o que fortalece esse argumento de diversificação, de você ter um pedaço, um pouco de cada coisa na tua carteira, né? E o fato das pessoas não pensarem um pouco nisso, tem uma questão muito de home bias, né? Que é um viés de o fato de você morar num ambiente, você ser familiar àquele ambiente, você tende a acreditar que o risco que você corre é menor do que o risco de fato você está correndo. E é muito isso que acontece no Brasil. Mas eu acredito, o Ricardo, que o brasileiro, a brasileira, cada vez mais está se antenando essa questão do componente internacional na carteira, de que cada vez mais se tornou um consumidora global, e que é necessário investir globalmente também, entendeu? Perfeito. Acho que você tem até uma fala, né, acho que eu peguei de uma outra gravação sua, que a moeda é tipo o preço da ação daquele país, né? Assim, você compraria hoje a ação do Brasil ou dos Estados Unidos, né, ou da Europa? Então, acho que reflete muito bem o que você falou, porque se a gente olha desde o Plano Real, desde que ele lançou, né, que nós dois somos mais velhos do que o Plano Real, né? Então nós temos mais idade do que a própria moeda do Brasil. É difícil acreditar que só caiu mesmo, né? O real até já valeu mais do que o dólar. Tem Perfeito, até, né, tem até um perfeito. meme, né, que foram 89 centavos valia um dólar, né? Você sabe que Bons tempos. se você botar no YouTube, tem uma entrevista do Jô Soares, eu não me lembro com quem foi algum membro do governo,
que eu me lembro dessa entrevista que ele fala assim, não, deixa eu pegar aqui uma nota de real aqui que é mais valiosa do que o dólar, né? Porque é isso. E como você falou da ação, realmente, assim, é, se eu pergunto para qualquer pessoa que investe no mercado financeiro, você já investiu em algum ativo que caiu 80% de valor? As pessoas vão pensar em vários ativos, vai pensar na OGX, na Lojas Americanas, na Magalu e por aí vai, na Oi, etc. Mas ninguém pensa no ativo real contra o dólar, né? O real valia $1 em 1994, hoje vale mais ou menos 20 centavos de dólar, um pouco menos do que 20 centavos de dólar. Então, de fato, você perdeu 80% do valor da moeda, né? E quando a gente fala de valor da moeda, tem várias formas de você pensar no valor de uma moeda, e uma delas é qual moeda está sendo mais corroída pela inflação, né? E aí, quando você compara a inflação brasileira desde 1994 com a inflação americana desde 1994, teve apenas um ano que a inflação americana foi um pouquinho acima da inflação brasileira, que foi o ano um pouco ali depois da pandemia, né? Ou seja, a moeda brasileira ela perde mais valor ao longo dos anos do que a moeda americana, né? Então, se você considerar isso no médio e longo prazo, você imagina para onde a moeda vai. Agora, é um ponto importante aqui que, de fato, no curto prazo, eu gosto muito de uma frase do Edmar Baixa, que é um dos pais do Plano Real, né, que ele fala que no curto prazo o dólar foi feito por Deus para humilhar os economistas, porque, de fato, ele depende de uma série de variáveis, é difícil você saber muito bem. Agora, no médio e longo prazo, são essas dinâmicas mais estruturais que fazem uma moeda se valorizar ou não, né? E aí eu faço até uma reflexão para quem está ouvindo a gente, vendo a gente, que é a seguinte: se eu tivesse duas malas de moeda aqui, uma com $1 milhão e uma com 6 milhões de reais, por exemplo, e eu falasse, ó, senhor, senhora, pega essa mala de dinheiro e deixa ela para o seu filho, para sua filha, para o seu neto, para sua neta, para eles abrirem daqui a 10 anos essa mala. Só que eles só vão abrir essa mala, seja ela de $1 milhão, ou seja, de 6 milhões de reais, daqui a 5, 10 anos. Qual mala que você gostaria de dar de presente para o seu neto, neta, filho ou filha? Né? E 99,9% das pessoas respondem, cara, gostaria realmente de pegar a mala de dólar. Né? Então, não é à toa que a gente pensa sobre isso. Né? E aí tem um outro ponto muito importante também quando a gente fala de dólar, que é que moeda de um país desenvolvido frente à moeda de um país emergente funciona muito como válvula de escape, né? Não é à toa que a gente fala que o dólar é termômetro de risco, porque é onde o risco chega mais rápido, né? E ele sobe muito rápido. A gente costuma dizer que o dólar desce de escada, mas sobe de elevador, né? Porque assim, o componente de otimismo com o Brasil e etc., ele vem de forma muito vagarosa, mas para você sentir o risco Brasil, buf, vai na hora. A gente viu isso agora recentemente, né? Então, Exato, exatamente. Então, em 2014, por exemplo, o dólar, arredondando aqui, valia valia dois reais. Uhum. Tá? Então, em 2014, $1 valia R$ 2. Depois de 12 meses, mais ou menos, passou a valer R$ 4, por conta de risco Brasil. Então, sabe o que isso vale dizer? Vamos supor que você tivesse 20 milhões de reais no início do ano. Ou seja, você tinha lá 10 milhões de dólares, você terminou o ano com 5 milhões de dólares. Você perdeu metade do seu patrimônio em dólar. Simplesmente por conta de um risco, que é algo que você não controla. Você não controla se o governo que vai ser eleito é de direita ou de esquerda. E aqui, mais uma vez, eu não estou fazendo jus a governo de direita ou esquerda. Isso pode acontecer em qualquer tipo de governo. Você não controla o que o ministro da Fazenda vai fazer, o que um juiz vai fazer, a política macroeconômica de um país. Você não controla o fiscal de um país. A única coisa que você controla é a forma como você investe. É como você está diversificado. É a única coisa que você controla. Então, sob esse ponto de vista, muitas vezes as pessoas ficam falando da eleição no ano que vem, eu estou otimista com o Brasil por conta das eleições, etc. Mais uma vez, sem fazer juízo de valor se você é uma pessoa de esquerda ou de direita. Mas dado um cenário em que a pessoa eleita não é a pessoa com quem você concorda, ou seja, é uma pessoa que é mais arriscada do que você gostaria que fosse,
você concorda comigo que existe uma chance não pequena de você ter eleito um presidente, uma presidente que não tem a ver com a sua política que você gostaria de ser adotada e, portanto, vai ter mais risco no Brasil do que você gostaria, e isso vai se refletir na moeda. Ou seja, existe uma chance. Você gostaria de jogar o teu patrimônio completo numa roleta, tendo 50% de chance de perder metade dele? Não, você não gostaria disso, né? Então, é importante a gente ter essa diferenciação do que é um investimento estrutural, de você preservar o seu capital e pensar no seu capital sob médio e longo prazo, e o que é tático, de você investir ali numa questão mais tática e fazer um trade mais tático. Quando a gente fala de preservação de capital, de investir nos Estados Unidos, etc., eu estou muito pensando nessa cabeça mais estrutural, entendeu? Ah, me deixa entrar exatamente nesse ponto aí. Quem são vocês que vivem no dia a dia isso? Quem são hoje os principais investidores que investem realmente fora do Brasil? Porque tem muito ainda essa percepção que é uma coisa muito difícil de se fazer, né? Ah, preciso abrir uma offshore, preciso mandar dinheiro para fora. Às vezes as pessoas até acham que é legal ter offshore, né? Ou é uma coisa muito custoso, né? Então, quem são as pessoas hoje que fazem essa alocação lá fora? Ô, Ricardo, essa pergunta é interessante porque a gente na Avenue, a gente viu muito essa evolução do brasileiro, da brasileira como investidor global, né? Como você falou, assim, tem gente que acha que investir fora é ilegal, e por incrível que pareça, se você botar no Google, fizer uma pesquisa no Google, offshore a pesquisa automática que aparece, offshore é crime, offshore é ilegal e por aí vai, né? Tem gente que acha que é complicado, aí você vai na Avenue e abre a tua conta, junto com a Monte Bravo, por exemplo, em 5 minutos, 7 minutos, etc, enfim. Tem gente que acha que é complicado, é burocrático, nada disso, não tem nada de burocrático, o imposto é complicado, a gente dá um imposto super mastigado para você, o imposto é super simples, etc, enfim. E aí você vai passando por essas etapas, e aí tem aquela pessoa que investe fora, pensando muito em se expor a um tipo de risco que ela não consegue se expor no Brasil, que é esse risco mais de inovação, né, digamos assim, né? Assim, é um investimento mais em bolsa e etc, tal, tal, tal. E aí além disso, tem aqueles investidores que a gente tem visto cada vez mais, de bolso mais fundo, né, de maior patrimônio, que aí sim, ele manda grande parte do patrimônio para cá para fora num pensamento mais de preservação de capital multigeracional. Aí ele vai investir não só em ações, mas renda fixa americana também, de diferentes prazos, etc., pensando muito em preservar seu capital para a sua vida e também para gerações futuras, entendeu? Então, a gente tem visto todo tipo de investidor. Então, tem desde o investidor de bolso menos fundo, a bolso mais fundo, até o investidor com apetite muito arriscado e até aquele investidor que é extremamente conservador e, portanto, quer ter um pedaço do seu patrimônio investido em títulos que são talvez os mais seguros do planeta, que são títulos de dívida de países desenvolvidos, por exemplo, entendeu? Então, você vê uma gama muito grande de investidores que investem aqui fora. E não só isso, né, assim, Ricardo? Como eu falei, os Estados Unidos é um hub do mercado. Então, você aqui tem investidor de todo lugar do mundo, em todo tipo de produto, né? Aqui talvez é onde a inovação chega primeiro, não somente do ponto de vista de poder de investimento, mas também de tipos de investimento. E uma outra coisa que a gente está vendo no Brasil, que é interessante, e não só no Brasil, mas no mundo, que alguns bancos americanos chamam de Great Wealth Transfer, né? Que basicamente uma transferência de riqueza que nunca foi antes vista no mundo, porque as pessoas estão ficando velhas essa geração de riqueza, essa riqueza vai ser transferida de uma geração para outra, né? E o jovem já nasce mais conectado. É o que a gente está chamando de diáspora financeira no Brasil, né? Assim, um jovem hoje, ele já nasce com a cabeça muito mais global do que a gente nasceu, né? Ele já nasce com uma cabeça muito mais de investimento numa Google, numa Apple da vida, por exemplo, do que numa Vale, numa Petrobras, né? Ele já nasce antenado no mundo, conectado no celular e etc. Tal. Eu gosto de lembrar que eu vim fazer MBA nos Estados Unidos
quando eu vim fazer MBA, o meu pai falava muito comigo, poxa, na minha época fazer MBA é difícil, e de fato, assim, na época dos nossos pais, dos nossos avós, estudar fora, por exemplo, tinha um componente que hoje não existe, que era o componente da saudade. Hoje você pega teu celular, fala com teus pais. Hoje eu falo com a minha mãe mais do que eu falava quando eu morava no Rio de Janeiro, a alguns quilômetros da casa dela, né? E eu me sinto muito mais próximo, né? Então esse componente de saudade não existe mais, esse componente da língua também não existe mais. Hoje em dia até o AirPod você consegue fazer tradução simultânea e etc, tal, com o ChatGPT, enfim. O componente que mais é bloqueio hoje para alguém estudar fora é a parte financeira, né? E, curiosamente, 70% das famílias brasileiras gostariam de mandar os seus filhos para estudar aqui fora, né? Então, mais uma vez, quando a gente pensa em trabalho, em construção de patrimônio, tem um outro lado da história que é o que eu gostaria de fazer com esse patrimônio. Tem sonhos, tem desejos e etc. E parte do sonho das famílias brasileiras é poder fazer com que seus filhos, sua família, ou mude para morar fora, ou estude fora e etc. Então, se parte do teu sonho é esse, você deve investir da mesma forma, né? Então é importante a gente ter isso em mente. Outra coisa interessante, aqui na Flórida mesmo, onde eu moro, né? Eu moro aqui em Miami, a Avenue tem escritório tanto em Miami quanto no Brasil, em São Paulo. Aqui em Miami, por exemplo, aqui na Flórida, os brasileiros comprando casa, apartamento, é talvez o segundo maior mercado consumidor, depois do americano, né? Então, o brasileiro cada vez mais está se abrindo para o mundo, se conectando ao mundo. E é super normal isso, porque ele está expandindo o seu patrimônio, né? E é interessante a gente pensar sobre esse ponto de vista, que quanto mais o Brasil se conecta ao mundo, melhor é a economia, mais concorrência, melhor é para o consumidor, né? E aí, voltando naquele teu ponto inicial, lembra, por exemplo, da telecomunicação no Brasil, como era e como é hoje, com o mercado muito mais aberto, né? Antigamente, quando a gente viajava para o exterior, não sei se você lembra disso, há 15 anos atrás, você voltava com a tua mala cheia de quê? De lapiseira, pasta creche, chiclete. Hoje em dia tem tudo isso no Brasil, já se conectou. Talvez a última ponta a se conectar é essa questão financeira, de você poder investir fora. Se você vai num mercado, por exemplo, no Brasil, e você quer comprar uma Coca-Cola, uma Pepsi, uma massa Barilla, um chocolate Nutella, e por aí vai, e não tem, você vai ficar decepcionado. Por que quando eu vou no mercado financeiro, eu acho ok quando só tem produto local? Não está ok. Então, essa questão internacional, ela vai surgir naturalmente para a gente. E aí tem um ponto importante, só para complementar, que aí não é mais do cliente, mas é do profissional, que cada vez mais ele vai ter que atender o cliente com esse componente internacional, né? Dele poder assessorar o seu cliente de uma forma muito mais completa. E a gente tem visto isso acontecer cada vez de forma mais frequente. Certo, maravilha. Queria entrar numa componente que também é muito importante nos investimentos geral, não só nos Estados Unidos ou fora do Brasil, né, que é o tempo. Porque a gente sempre fala, né, assim, às vezes não é o timing no mercado, né, é o time no mercado, certo? Então, mais tempo que você fica, mais vitorioso você vai ser, né, mais rentabilidade, mais ganho você vai gerar. Mas para investimento no exterior, tem um momento certo para você se fazer? Ou é a qualquer momento? Devo esperar um momento certo? Seja patrimônio, seja câmbio, seja algum momento econômico? Como é que você está vendo isso? Ô Ricardo, eu acho que na hora de você investir, você tem que tirar a emoção do jogo, tá? Se você está tendo emoção na hora de investir, teu portfólio está errado, né? Tem frases que falam, né, que investir é que nem assistir a tinta secar na parede ou a grama crescer, é chato mesmo, né? Tem que ser. Então, tem que ser. Só que o problema é que você vai faltar assunto em roda de No churrasco família, para o no teu churrasco amigo, dos né? amigos, etc. Porque só tem ganhador no mercado financeiro, a verdade é essa, né? Assim, todo mundo ganhou dinheiro, tá? Outro dia mesmo, um amigo meu, outro dia não, já faz tempo, né? Mas assim, um amigo meu chegou para mim, poxa, meu portfólio tá rendendo 70% se eu tirar aquela ação da OGX. Eu falei, pô, então não tá rendendo 70%, né? Né? Enfim, mas
eu acho interessante, e aí, dando um passo atrás, né? Qual é a fórmula básica da matemática financeira? Ela diz o seguinte: ó, o valor do teu investimento no futuro é quanto você aplicou vezes a taxa de juros elevada ao tempo. Então, assim, qualquer pessoa que entende matemática de primeiro grau sabe que o tempo é a variável mais importante dessa equação, que é onde está o exponencial, né? Então, não é à toa que foi o que você falou. Não é time in the market, é time in the market, né? Assim, é quanto tempo você se permanece investido. Por isso que é tão importante a gente entender o perfil de cada investidor e investidora, né? Não é, a gente não faz essas perguntas de, ó, qual o seu objetivo, quanto tempo você tem, etc. Não é à toa. É porque basicamente o que eu estou querendo fazer é tentar casar o perfil dessa pessoa com a volatilidade que ela vai ter naquele portfólio. É o seguinte: se cair 20%, você vai continuar investido ou você vai querer vender? É basicamente isso que eu estou tentando calibrar ali para que ela permaneça investida, né? E permaneça investida requer uma questão de diversificação, né? E é importante a gente ter isso em mente, porque quando o portfólio cai, todos somos seres humanos. O nosso cérebro funciona exatamente da mesma forma. Nossa mão vai ficar suada, a nossa barriga vai gelar e eu vou tomar várias decisões completamente irracionais, tá? E isso vem de comportamento do ser humano há 20 mil anos atrás, né? Se a gente lembrar de Darwin, que dizia o seguinte, ó, a característica que vai fazendo com que o ser humano se adapte melhor ao ambiente é aquela que vai passando de geração para geração e por aí vai. Você imagina 20 mil anos atrás a pessoa andando na savana e ouvia um barulho atrás da árvore. O que acontecia? Aquela pessoa que saiu correndo imediatamente foi a que sobreviveu. Aquela que parou para pensar de forma racional, analítica, o que deve ser atrás da árvore? Deve ser uma cobra, é um vento, é nada? Essa pessoa não sobreviveu para contar a história. O nosso cérebro funciona exatamente da mesma forma quando lida com incerteza. A informação, ela ultrapassa o que a gente chama de córtex pré-frontal, vai para a amígdala, libera uma série de substâncias, a sua mão sua, o seu estômago fica gelado e você sai correndo. E você começa a pensar de forma irracional. É tão simples quanto isso. Quando uma ação cai, ou quando o seu portfólio cai, você pensa da mesma forma. Por isso que a gente tenta calibrar o teu perfil de risco com o perfil do teu portfólio, né? E aí, trazendo alguns números para ver quão interessante é isso, se você tivesse investido, por exemplo, no S&P 500, $10.000 no dia 1º de janeiro de 2000, no final de 2024, se você permanecesse investido, você teria $70.000 mais ou menos, tá? 7 vezes. 7 vezes, mais ou menos, exatamente. De lá para cá, ou seja, de 2000 até 2024, foram mais ou menos aí 6.300 dias úteis. Se você tivesse perdido 10 dias úteis desses 6.300, 10, apenas 10, esses 70 mil teriam virado 30 mil, 32 mil. Se você tivesse perdido os 30 melhores dias úteis, ou seja, 0,15% mais ou menos, esses 72 mil virariam $12.000 mais ou menos, né? E aí muita gente fala o seguinte: mas se eu só tivesse perdido os piores dias? Aí você seria um gênio, porque os piores dias são sempre colados nos melhores. Então, reforça a importância de você se manter investido numa carteira que seja diversificada e que tenha um componente que esteja atrelado ao teu risco ao teu perfil de risco. Ou seja, ela como um todo. E é natural que uma parte, quando vá bem, a outra vá mal e etc. Tal, mas no todo, ela está muito alinhada ao teu perfil, entendeu? Perfeito. Não, maravilha. Queria voltar na parte que você até já mencionou, que hoje o Brasil não faz 2% do PIB global, né? Então, seria a mesma coisa o brasileiro só investir hoje no Piauí, né? Então, nesse racional aí. Queria entender com você, porque assim, você também já falou, tecnologia hoje, por exemplo, no Brasil praticamente não existe, né? A gente tem lá as Big Techs nos Estados Unidos, então só essa parte já falta na nossa diversificação aqui dentro do Brasil, se ele não for para fora, né? Agora, dentro desse asset allocation da carteira como um todo,
tem um percentual que você acha que é o ideal para começar ou para chegar? Porque assim, como você já falou, claro, nosso consumo é no Brasil, mas é bastante dolarizado, beleza, mas é mais para o longo prazo o que você manda para fora, né? Então, o que vocês desenham mais ou menos assim para o investidor brasileiro ele deveria ter ou chegar num ponto que fala isso seria a diversificação perfeita em uma moeda mais forte, né? Entendi. Ó, Ricardo, assim, em geral, a gente fala mais ou menos um número de bolsa aí seria 30%, tá? 30% do seu patrimônio deveria estar internacionalizado, digamos assim, né? E, obviamente, isso pode ser maior ou pode ser menor, a depender, mais uma vez, do teu perfil de Aí pode ser renda risco. fixa, renda variável, pode ser Exato. E aí em você moeda forte, né? moeda forte, e aí você investe em renda fixa, renda variável, nos Estados Unidos ou em outro país, Europa, Ásia e etc, por aí vai, né, mas em geral eu diria 30%, tá. E vale lembrar aqui que para quem não se expõe internacionalmente, a pessoa está exposta mais do que 100% ao Brasil, dado que a sua receita futura está atrelada à saúde financeira, econômica financeira do país, né. Se a sua receita futura é 100% em reais, é mais um motivo para você ter um pedaço do seu patrimônio fora do Brasil. Mas, em geral, a gente costuma dizer 30%, e aí conversa com a pessoa, conversa com o cliente, etc, e vai ajustando esses 30%. Agora, quando, né? E aí, obviamente, a gente faz um plano para que a pessoa vá investindo periodicamente até chegar nesses 30%, e vai depois fazendo rebalanceamentos da carteira em determinados períodos, seja trimestral, semestral ou anual, a depender de quanto a pessoa eh, tem ali de periodicidade, eh, de valor que bota mais ou não e etc. Você vai fazendo esses rebalanceamentos periódicos de tal forma que ela continue com esse percentual da carteira a 30% ou um pouco maior ou um pouco menor, entendeu? Perfeito. E a questão tributária, como é que ela funciona hoje para quem investe lá fora? Porque tem sempre também essa ilusão, né, que tudo é complicado, o brasileiro hoje, né, ele paga já muito imposto, muito complicado, tem uma regra para cada um. Vocês na Avenue hoje também têm o modelo de UCITS, né, de ETFs irlandeses, né, como é que eles chamam. Mas eu acho também muito interessante, fora de se alocar fora do Brasil, para se diversificar na carteira, também é um certo modelo de planejamento sucessório, né? Então tem várias vantagens também, né? O famoso transfer on death, né? Onde você já coloca meio seus beneficiários na conta que vocês têm. É, com os UCITS também você pode meio escapar do state tax, né? Que é o equivalente do ITCMD nos Estados Unidos. Conta um pouquinho como é que funciona essa dinâmica tributária quando você investe fora do Brasil. Vamos lá. Primeira coisa que imposto, na minha opinião, não deve ser motivo principal para você não investir em um produto, né. Eu gosto daquela frase que diz que é melhor um lucro tributável do que um prejuízo isento, não é mesmo? Enfim, então é importante a gente ter isso em mente, né. E o imposto o imposto quando você investe fora do Brasil, e eu estou falando de residente fiscal brasileiro, e aqui eu gosto sempre de fazer um disclaimer que eu estou falando de forma geral, que é importante você procurar um contador, um advogado tributarista, dependendo da tua situação, etc. Estou falando de forma geral, tá? Ele é muito simples, tá? Eh, por quê? Porque é uma alíquota única de 15% no ganho de capital, enfim, é no ano, você consegue compensar um prejuízo com lucro e etc. Então é muito simples, não é bicho de 7 cabeças, então eu vou tentar aqui dissecar um pouco e trazer as principais regras, tá bom? Mais uma vez falando para residente fiscal brasileiro, e aqui no caso eu vou pegar pessoa física brasileira, tá? Assim, não estou considerando a pessoa que tem uma offshore, porque no caso da offshore você pode ter a declaração opaca ou uma declaração transparente. O que eu vou falar aqui é muito mais parecida com a transparente, a opaca é uma declaração diferente. Vamos lá, primeiro ponto é o seguinte: a sua declaração, você é obrigado a declarar imposto no Brasil, tá? Você é residente fiscal brasileiro, você é obrigado a declarar imposto no Brasil. Nos Estados Unidos você não precisa fazer absolutamente nada em relação à declaração de imposto. Quando você manda o seu dinheiro do Brasil para fora do Brasil,
você vai pagar o IOF, né? Que é um imposto que pode ser alterado numa canetada, por exemplo, como aconteceu há pouco tempo atrás, tá? O IOF, então, é o imposto que você paga quando faz um câmbio. Tira o seu dinheiro do Brasil e manda seu dinheiro para os Estados Unidos, por exemplo. Se você manda esse dinheiro para uma conta para investir, você vai pagar 1,1% de IOF. Se você manda esse dinheiro para uma conta para gastar, que é uma conta de disponibilidade, por exemplo, que você vai usar o cartão e etc., de débito, por exemplo, você vai pagar 3,5%. Tá? Então, o IOF é pago quando você manda seu dinheiro para fora, você vai pagar 1,1% ou 3,5%. Tá bom. Uma vez que eu mandei o dinheiro para fora e eu quero investir esse dinheiro, eu vou investir esse dinheiro. Eu compro um produto X, tá? Eu só vou pagar imposto de ganho de capital se eu vender esse ativo ou se por acaso esse ativo vencer. É na liquidação do ativo. E como que é feita a apuração desse ganho de capital, que é a alíquota de 15%? Ela é feita em reais. Então, eu vou pagar ganho de capital como? Eu vejo quanto eu paguei por esse ativo, na época, quanto era o valor em reais, e quanto foi a venda desse ativo em reais, não em dólar, em reais. Vejo a diferença e pago 15%, faço a minha declaração no Brasil e pago 15%. Tá bom? Esse é o ganho de capital, né? Tem um imposto de dividendos, que é 30%, ele é retido na fonte, então se você tem uma ação americana, por exemplo, essa ação pagar $100, você vai receber $70 na tua conta, esses 30%, eles vão ficar retidos, então você não precisa fazer nada, declarar nada, absolutamente nada para o governo brasileiro, é retido automaticamente. E tem também a questão dos juros. Se você tiver um bond, por exemplo, um título de dívida, e esse bond pagar cupons, você no final do ano vai pagar a mesma alíquota do ganho de capital, que é 15% sobre esses cupons que você recebeu, tá? Tudo isso mastigado para você na Avenue, assim, o informe de rendimento, DARF, etc., tudo bem tranquilo. Então, 15% de ganho de capital apurado em reais, o valor que você comprou, quanto você vendeu ou se ele venceu. Daniel, eu tenho um título, por exemplo, um fundo de investimento que eu comprei e eu não vendi. Você não vai pagar ganho de capital, tá? E esse é um benefício que a gente tem na Avenue, que os fundos que a gente oferece na Avenue, os fundos de investimento, eles são fundos que a gente chama de acumulação. E os UCITS também, os ETFs irlandeses, são os ETFs que hoje na Avenue a gente só oferece de acumulação. O que isso quer dizer? Que ele não paga rendimento para você. Ou seja, você não vai pagar nem imposto de dividendo, por exemplo, e se você não vender, você não vai pagar ganho de capital, você vai sempre diferir esse imposto. Então tem muita gente que fala o seguinte: eu quero investir fora, mas não quero me preocupar com imposto. Compra ou fundo de investimento ou UCITS, por exemplo, que você só vai pagar imposto no momento da venda. Se você não vender, você não vai pagar imposto, tá? Aí tem aquela questão do estate tax, né? Que, me disseram que o imposto de herança nos Estados Unidos ele é muito alto e etc, tal, e blá, 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 enfim. Ele pode ser alto a depender do ativo que você investe. Então, mais uma vez, estou falando de forma geral. Em geral, ações, ETFs e REITs, ele tem um imposto de herança nos Estados Unidos acima de $60 mil. Então, se você tiver um valor acima de $60 mil, ou até caixa, por exemplo, na corretora, acima de $60 mil, você pode pagar de 18% a 40% de imposto de herança. Tá? Mas como que eu, entre aspas, me protejo disso? E 18% a 40% de herança nos Estados Unidos. Como que eu me protejo disso? Investindo em fundos, investindo em ETFs irlandeses, que são os UCITS, investindo em bonds, investindo em CDBs em dólares, que são Certificate of Deposits, você não paga imposto algum de herança nos Estados Unidos, porque são ou exceção na regra, ou são ativos que não estão sediados nos Estados Unidos, ainda que invistam, por exemplo, em ativos americanos. Então, se você é pessoa física e não quer pagar imposto de herança, basta não investir em ações, ETFs e REITs. Em resumo, é isso. Tá? E se você tem uma offshore, offshore não morre, então você não vai pagar imposto de herança nos Estados Unidos. E por aí vai.
tá? Muito bom. E o ITCMD, por exemplo, no Brasil, aí ele vai depender de estado para estado. Então, você pode ou não pagar ITCMD a depender do que seja regra do estado que você esteja no Brasil, entendeu? Muito bom. Não, Tá? perfeito. Eh, eu queria entrar com você um pouquinho mais em tendências hoje de mercado, né. A gente está vendo as big techs, né, principalmente inteligência artificial estourando, né, tá subindo horrores, tá, mas ninguém está realmente sabendo se é bolha, se não é bolha, né, muita gente está falando disso, vai ser uma nova dot-com bubble, né, então igual a gente viu em 2000, ninguém sabia como é que se precifica uma empresa de tecnologia, né, de internet. Como é que primeiro, como é que você está vendo essa parte especificamente da bolha de AI e como vocês e o que vocês estão vendo de outras tendências também no mercado, principalmente nos Estados Unidos? Vamos lá. Primeira coisa que eu acho é o seguinte, previsão de bolha é um negócio quase que impossível, né, porque, em geral, quando tem uma crise com um impacto muito grande, pela sua definição, é algo que o mercado em si não estava esperando, né, então Imprevisível. imprevisível, exatamente, primeiro ponto. Muitas vezes as pessoas falam que: "Ah, eu acho que é bolha, porque o preço sobre lucro dessa ação, ela está X vezes, quando na verdade o mercado negocia tantas vezes", etc. E aí aqui, eu gosto sempre de tentar dar um passo atrás e explicar múltiplo, né, que é preço sobre lucro, por exemplo, é um múltiplo, de uma forma talvez mais, que a gente está mais acostumado, no que é o seguinte, independente se você ser do mercado financeiro ou não, você alguma vez provavelmente já comprou algum apartamento na tua vida ou já viu alguém comprar apartamento na sua vida, e você viu que a pessoa usa um múltiplo na hora de procurar apartamento que é reais por metro quadrado, né. Reais por metro quadrado é um múltiplo, né. E eu sou do Rio de Janeiro, por exemplo, eu gosto sempre de fazer a pergunta: se eu tivesse um apartamento no Rio de Janeiro e eu estou vendendo esse apartamento por R$ 40.000 um metro quadrado, e eu pergunto para as pessoas o seguinte: "Esse apartamento está caro ou está barato?", certamente a pessoa vai me dizer o seguinte: "Depende, você está falando de qual bairro? Você está falando do Leblon ou você está falando de um bairro mais afastado, por exemplo, da praia?", né. Você está falando de um apartamento no último andar ou no primeiro andar? De um apartamento barulhento ou não? De um prédio que tem escada ou tem elevador? De um prédio novo ou velho? De um prédio na quadra da praia ou um prédio mais afastado da praia? Né, de um prédio que tem dívida, de um apartamento que tem dívida ou de um apartamento tranquilo? De um apartamento mobiliado ou não? Por que eu estou dizendo isso? Porque o reais por metro quadrado, que é um múltiplo, que eu falei aqui inicialmente, R$ 40.000 por metro quadrado, ele é um guia, mas ele não pode ser motivo da sua decisão. Da mesma forma que preço sobre lucro, ele é um guia, mas ele também não pode ser motivo da tua decisão. Então, quando a gente fala de preço sobre lucro, as mesmas perguntas, perguntas similares vêm na cabeça, que é o seguinte: eu estou falando de uma empresa do mercado de tecnologia ou do mercado de setor elétrico? Eu estou falando de uma empresa que tem dívida ou não? O management é bom ou não é? Qual é o retorno sobre capital próprio dessa empresa? É alto ou é baixo? E por aí vai, né? Então, quando a gente compara empresas hoje com empresas do passado, você vê nitidamente que o preço sobre lucro é diferente, porque empresas de tecnologia têm muito mais crescimento, é o que a gente chama muito menos capex, asset light, né, assim, o investimento, ele passa pelo financial statement, né, pelos demonstrativos financeiros de uma forma diferente, por exemplo, de uma siderúrgica, por exemplo, e por aí vai. Então, comparar um preço sobre lucro de uma empresa do setor elétrico, de um preço sobre lucro de uma empresa de tecnologia que cresce muito mais, etc, tal, é comparar banana com maçã, né. Então, sob esse ponto de vista, já explicamos aqui. E aí, é é interessante falar sobre inteligência artificial, que eu acho que tem vários beneficiados sobre inteligência artificial, principalmente empresas que não são que não estão ali no furacão, ali no olho do furacão, mas que vão se beneficiar tanto do ponto de vista de receita, porque a entrega para o cliente vai ser mais fácil, ela conhece o cliente muito melhor, quanto do ponto de vista de custo, porque ela vai se tornar muito mais produtiva, né.
Então, é difícil saber quem vai ser o ganhador dessa brincadeira. Essa é uma verdade. Quando você olha, por exemplo, a bolha da internet no ano 2000, a Amazon saiu lá vencedora, etc., vitoriosa, etc., mas ninguém imaginaria que a Amazon ia sair, não dá para saber. Mas a internet afetou todas as empresas, né? Da mesma forma que inteligência artificial vai afetar todas as empresas, né? E esse é mais um motivo para a gente investir fora, no exterior, por exemplo, porque muitas vezes, Ricardo, a gente ouve só notícia ruim, né? E eu gosto de dizer que prego que se destaca toma martelada, porque de fato a gente ouve dizer que o dólar vai deixar de ser moeda de reserva desde 1950, por exemplo, 1970. Você vê lá a notícia lá no New York Times, o OPEC vai deixar de negociar em dólar, etc. Ah, é bolha disso, é bolha daquilo, os Estados Unidos vai acabar e etc. E ao mesmo tempo que tinham esses ruídos, você via que uma revolução atrás da outra acontecia nos Estados Unidos, né? Então eu gosto sempre de fazer essa diferenciação, de você ou você foca no ruído ou você foca no que é de sinal de fato, que é informação de fato. Você quer ver um exemplo muito interessante de ruído versus sinal? Eu não estou dizendo que isso vai acontecer de novo, mas é um exemplo que eu acho caricato, que no dia 12 de novembro de 2009, saiu na capa da Economist, aquele Cristo Redentor num foguete falando Brasil takes off. Né? Se você olhasse aquele, entre aspas, ruído e falasse agora é a hora do Brasil, vou pegar $1 milhão e investisse na Bolsa Brasileira, você teria hoje mais ou menos $650 mil. Se ao invés daquilo você tivesse pensando no estrutural e falar, não, ó, as revoluções acontecem nos Estados Unidos, etc., pegasse aquele mesmo $1 milhão e tivesse investido na Bolsa Americana, ao invés de $650 mil, você teria $9,5 milhões. Então você repara a diferença. E quando a gente fala de Estados Unidos, é isso. É você ter no mundo o epicentro da inovação tecnológica que agora a gente está vendo mais uma vez acontecer nos Estados Unidos, né? Então, assim, quando você fala de tendência, etc., de bolha, eu não consigo dizer, eu não consigo prever. Eu só consigo dizer o seguinte: isso vai trazer uma produtividade gigantesca para o mundo, primordialmente para os Estados Unidos, e, na minha visão, vai deixar os Estados Unidos ainda mais longe de outros países que demorarem a adotar, né? Eu gosto sempre de lembrar que crescimento de PIB, muitas vezes a gente decompõe o crescimento do PIB com produtividade e crescimento populacional, né? Quando você olha para os Estados Unidos, é um dos únicos países do mundo que vai ter crescimento populacional nos próximos 25 anos, e você tem um boom de produtividade gigantesco esperado por conta de inteligência artificial, né? E quando você olha a demografia em outros lugares desenvolvidos do planeta, você vê que a maioria dos países está com população economicamente ativa em declínio. Na verdade, dos 193 países cadastrados na ONU, 184 estão com população economicamente ativa em declínio nos próximos 25 anos. Sobram 9, que é Índia, Bangladesh, Estados Unidos e países da África subsaariana. Então, é interessante perceber isso. As pessoas falam muito de China, mas tem previsões que a China vai perder metade da população até 2100. A Europa já está envelhecendo. O Japão, assim, se vende mais fralda geriátrica no Japão do que fralda de bebê. Então, é verdade isso. Então, assim, a população está ficando velha. E isso vai mudar a dinâmica do mundo completamente. Então, essas placas tectônicas que são importantes da gente focar, né? Focar no estrutural, esquecer um pouco o tático, entendeu? Então, mais uma vez, e se expor a isso de alguma forma. Se eu não sei quem vai ganhar na inteligência artificial, se eu não sei qual vai ser o próximo setor que vai bombar e etc., então, ou eu terceirizo isso para um gestor que está acompanhando isso 24 horas por dia, ou eu compro um índice que está exposto a esse tipo de setor, né? Ao invés de fazer lá, eu mesmo, por exemplo, escolher uma ação específica XYZ, entendeu? Então, eu gosto sempre de pensar sobre diversificação também sob esse aspecto. Muito bom. Daniel, eu conseguiria falar mais 2 horas com você sobre Com esse assunto aqui, certeza. mas a gente já está chegando aqui no final. Mas antes de encerrar, eu gosto de perguntar 3 coisas para os convidados. A primeira é uma habilidade
O segundo são livros gerais que você recomenda, você já tem um monte lá aí por trás, aí pode escolher um ou dois aí, verdade. tem uma cola boa aí. E outra é um conselho para a vida, para um profissional geral, para o investidor. Então, começando com a habilidade, o que você acha é uma habilidade importante para o investidor de longo prazo, que ele deveria ter, mas que é muitas vezes difícil de executar, né? A gente falou aqui de muitos conceitos psicológicos, né? Eu acho que a habilidade talvez seja comportamento. Muitas vezes a gente acha que para a gente investir a gente precisa saber o técnico, quando na verdade 99% do seu patrimônio, do seu investimento vai ser definido pelo seu comportamento, né? E aí quando a gente fala de comportamento, a gente acredita que a gente consegue controlar as nossas emoções, mas na hora do furacão que a gente vê de fato quem consegue controlar ou não, né? Então, crie mecanismos para você que faça com que você controle suas emoções no momento da crise, né? Seja através de um checklist, anotando o que você vai fazer ou não, seja através de regras já pré-estabelecidas, do tipo, todo dia 15 eu vou investir parte do meu patrimônio aqui, 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 e por aí vai, né? Disciplina, né? Disciplina. Eu costumo dizer que eu adoro correr, por exemplo, né? E eu não quero engordar, mas se botar uma lata de M&M do meu lado, eu vou comer a lata inteira. Ah, mas você não consegue controlar a sua emoção? Não, não consigo. Eu tenho essa fraqueza. Eu sei dessa fraqueza. Senão Então, seria robô. exato, o que que eu faço, Ricardo? Eu chego Ah, para minha esposa e falo assim: esconde essa lata. Eu não quero comprar, assim, não vou comprar lata de M&M. É tão simples quanto isso. Um outro exemplo é piloto de avião que está ali no avião, ele sabe pilotar o avião, mas por que que tem um checklist antes de decolar? Porque isso reduz sensivelmente o número de acidentes. Então, faça o mesmo na hora de investir, né? Entenda qual é seu objetivo e etc. Escreve isso, por exemplo, e crie regras de tal forma a você se blindar do ruído fora. E se você quiser, não, porque eu quero investir de forma tática, etc., separa um pedaço do seu patrimônio e faz isso. Mas no grosso mesmo, você cria essas regras que eu acho que é o melhor para você. Em termos de livro, eu acho que tem vários livros do mercado financeiro, etc., mas um que eu sugiro, desde pessoas que entendem o mercado para pessoas que não entendem o mercado, é o do Morgan Housel, lá o Psicologia Financeira. Eu acho que talvez seja o melhor livro escrito, assim, sem by dúvida. far, Sim. no mercado financeiro. É um livro de escrita muito simples, acho que funciona para todo mundo. Ele fala muito sobre comportamento também. Inclusive um É... amigo nosso aqui, o Rodolfo Bastos, que também já fez parte do podcast, ele fez a mesma indicação do mesmo livro. legal. Pô, Inclusive é aniversário dele, né? Então, exato, eu ia falar isso Rodolfo, eu ia falar isso agora com você, cara. Aniversário do Rodolfo, por acaso, fui almoçar com ele hoje. Ó, parabéns aí, Rodolfo. Exatamente. Rodolfo, um abraço aí pra você. Espero que ele É, vá assistindo. Eu vou mandar esse episódio pra ele. manda sim. Aliás, para quem não segue, o Rodolfo tá com um super projeto aí bacana de treinamento, etc. É Oyster lá no Instagram, Essa OY. Academy. Inclusive, eu sou um dos mentorados também. Aí, viu só? Só posso indicar ele, assim, para quem trabalha no mercado financeiro com clientes, assessor, banker e tudo mais. O Rodolfo é o cara que chegou Sim, na XP Miami também e criou hoje essa academia que vai formar muitos assessores de sucesso. sim, nota mil. O Rodolfo é nota mil. Enfim, então sobre livro era isso. Qual é a última pergunta? Sobre conselho. Conselho de vida, seja para quem está começando a carreira, quem quer investir melhor. Vamos lá, tem vários, ô Ricardo. Vou falar algum, vou falar um sobre investimento e sobre quem está começando a carreira e o outro sobre vida. É, sobre investimento, eu diria, ou sobre para quem está começando a carreira, é tão simples quanto durma mais inteligente do que você acordou, né? Eu acho que às vezes a gente superestima o que consegue entregar num período curto e subestima o que consegue entregar num período longo, né? E subestimar o que você consegue entregar num período longo é basicamente você focar no compounding, né, nos juros compostos e ter a disciplina de fazer um negocinho todo dia você for um pouquinho melhor, aquilo no final de um período muito grande vai se tornar um negócio muito, muito grande. E o contrário também, se você não se tornar melhor,
aquilo vai acabar te prejudicando, né? Eu costumo dizer que não adianta você passar 363 dias do ano sem escovar o dente, e no último dia você escovar o dente pra caramba, que não vai adiantar nada. Teu dente vai estar podre. Você tem que escovar todo dia, né? Então, essa é uma dica que eu sempre falo. Você precisa dormir mais inteligente do que acordou. Eh, e aí uma dica mais de vida, que é uma dica que meus pais sempre me ensinaram isso, etcétera, de ser muito grato, né, tem até aquela frase que tem tem muita gente no mundo que adoraria ter teus piores problemas. É. E esse negócio de gratidão, gentileza, eu acredito muito nisso. Então eu sempre saio de casa e eu sempre penso em voltar pelo menos com 10 obrigados. E eu fico sempre com a minha cabeça com isso, porque eu acredito que se você, se predispor a pensar nisso, você vai ser uma pessoa mais gentil e etcétera, e o mundo entrega a gentileza para quem entrega a gentileza. Então são essas 2 dicas aí. Muito bom, sem dúvida, eu concordo 100%. Daniel, muito obrigado. Pessoal, para quem não conhece, para quem gostou bastante aqui do papo, seguem também o Daniel nas redes sociais, Instagram, ele tem um trabalho fantástico lá também, no LinkedIn, todo dia postagens novas aí. E alguma rede social que eu esqueci? Não, são Não, essas duas. LinkedIn, Instagram e Twitter. Daniel N de Nunes Haddad. Perfeito, HADDAD, muito bom. maravilha. Também, pessoal, segue um canal aqui, se inscreve, por favor, dá um like aí também no vídeo. Ativa um sininho também para sempre trazer novos convidados do mesmo calibre aqui, igual do Daniel. E vamos para frente. Daniel, muito obrigado aí, viu? Ricardo, eu que agradeço, foi um prazer enorme aqui, o tempo passou